Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, sendo que você não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E você diga amém. Tome seu assento. Cadê o pastor Diego? Acho que o pessoal esqueceu de pôr um pouquinho de água para mim aqui. Se alguém puder me ajudar depois nisso. Obrigado, tá, filho? Irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre o tema tirando a trave do meu olho. Diga comigo, tirando a trave do meu olho. Irmão, a gente vai falar nessa manhã sobre uma prevenção. Esse texto ele vai nos conscientizar sobre a possibilidade da gente julgar as pessoas indevidamente. Esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais citados da Bíblia. É um dos textos mais conhecidos e mais citados da Bíblia. E também é um dos textos mais mal aplicados. As pessoas usam ele fora de contexto. Por exemplo, a gente vê alguma heresia, a gente vê alguma coisa errada, e às vezes a gente quer condenar aquela ação, aquela atitude, e aí vem algum moralista e diz assim, na Bíblia está escrito, não julgueis, para que você não seja julgado. As pessoas elas dizem que de repente uma pessoa não pode ser disciplinada dentro da igreja porque teoricamente você vai estar julgando essa pessoa, você vai estar expondo o erro da pessoa. Tem pessoas que usam essa palavra para dizer ninguém pode julgar, porque Jesus disse, né? Não julgueis para que não seja julgado. Tem pessoas que dizem ninguém pode julgar. A gente deve ser tolerante. Tem pessoas que usam essa palavra, não julgueis, quando alguém faz uma coisa de errado. E aí eles aceitam o erro, eles ficam calados. Porque Jesus disse, não julgueis para que não seja julgado. Mas eu quero aqui refletir com você nessa manhã, o que de fato Jesus queria dizer com isso? Me parece, Juliana, que Jesus, ao dizer, não julgueis, para que você não seja julgado, ele está mais querendo dizer o seguinte, Silvio, olha, tenha cuidado quando você quiser ser juiz na vida do seu irmão, porque pode ser que o seu telhado também esteja de vidro. Então ele não diz que de fato nós não devemos julgar o erro, ele deixa isso mais como um aviso, olha, talvez antes de você apontar o dedo dentro de uma casa, de uma família, na vida de alguém, certifique-se de que primeiro a tua vida está em ordem, aleluia. Então ele não diz e ele não anula o poder de julgarmos o que é errado, mas ele diz, olha, antes de você querer edificar algo, certifique-se de que aquilo que você faz esteja de maneira correta. Porque ao julgar o nosso irmão, pode parecer que talvez nós estejamos enfrentando o mesmo problema na nossa vida. Até porque a pergunta que cabe nesse momento é, será que somos tão perfeitos assim? Será que somos tão corretos assim? Então o que Jesus nos dá não é uma permissão de julgar qualquer coisa e também não é uma permissão de deixar qualquer coisa passar batido. Ele só nos diz o seguinte, olha, tenha um cuidado, porque da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Da maneira que você tiver pressa em condenar alguém, terão pressa em condenar você. E aí então, às vezes a gente pode julgar as pessoas por causa de algum pecado, mas como está a nossa própria vida? Às vezes nós somos rápidos em condenar a pessoa que adulterou, a pessoa que fornicou, a pessoa que bebeu, a pessoa que prostituiu, mas como está a nossa vida? Será que o tipo de pecado que a gente se apressa em julgar, a gente tem essa característica de julgar porque de repente o pecado que a gente comete, ele não deixa rastro, é um pecado muito bem escondido?
E essa pergunta é uma pergunta de introspecção. E o problema, sabe qual que é? Que às vezes a gente está vendo claramente o pecado na vida dos outros, mas a gente é completamente cego para enxergar o pecado na nossa vida. Então o que Jesus está dizendo é: só tenha cuidado. Eu não estou dizendo que as coisas erradas não devem ser julgadas, mas olha, quando você julgar, você vai ser julgado. Quando você condenar, você vai ser condenado. Então o que Jesus ele quer dizer com isso? Ele começa primeiramente consigo, quando ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. E aí eu consigo perceber que já é difícil demais se examinar. A gente tem dificuldade em autoanálise, porque ou a gente se sente bom demais, pastora Cláudia, ou a gente se cobra demais. Quem aqui já passou por isso? Ou a gente muitas vezes está achando que a gente está com a bola toda e na verdade não estamos, ou muitas vezes nós estamos com a bola toda, mas na verdade nós não nos valorizamos. E a gente passa muitas vezes por esses dois extremos. Então é difícil se examinar para descobrir o pecado na própria vida, porque a gente não quer entrar nessa realidade com nós mesmos. A gente tem essa dificuldade. E ninguém também pode dizer, fazendo essa autoanálise, que não tem pecado nenhum. Porque em João capítulo 1, versículo 8, vai dizer: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então por que eu fujo da autoanálise? Porque a autoanálise, ela vai me levar a uma compreensão de que eu estou tão errado quanto aquele com quem eu devo julgar, com aquele que eu quero julgar. Então a palavra de Deus deixa bem claro que todo homem é pecador. E diga comigo, essa é a trave. Diga comigo, essa é a trave. Pode ser mais alto, bem forte. Diga, essa é a trave. Essa é a trave que está sobre o meu olho, que Jesus ele vai dizer assim: olha, primeiro você precisa entender que você tem que tirar a trave do teu olho para você tirar o cisco do teu irmão. E por que ele faz essa comparação de uma trave para um cisco? Por causa, William, da dificuldade que nós temos em fazer essa autoanálise para reconhecer os nossos erros. Então ele diz assim: quando você conseguir enxergar o tamanho do erro que há sobre você, você vai ver de maneira tão nítida, microscópica, o pecado que existe na vida do teu irmão, que ao perceber e enxergar o teu, você não vai tratar ele com vigor, você vai tratar ele com misericórdia. Então quando eu consigo passar pelo processo de enxergar a trave no meu olho, o que isso quer nos ensinar? Que eu primeiro devo tirar essa trave para depois ajudar o meu irmão a tirar o cisco do olho dele. Porque é muito mais fácil quando eu consigo estar curado, curar alguém. Até porque Jesus diz que um cego não pode guiar outro, uma pessoa doente não pode cuidar de um outro doente. Então o processo primeiro se trata de mim. Por isso que a gente muitas vezes vê igrejas em guerra, a gente vê nações em guerra, porque a gente sempre quer começar corrigindo pela casa do vizinho, a gente nunca quer começar corrigindo pela nossa. A gente quer ver salvação na nossa casa, mas a gente quer começar convertendo os nossos familiares, não nos convertendo. A gente quer ver a nossa casa prosperar, porque muitos casamentos não dão certo. A gente quer ver a casa prosperar, mas o marido quer que a esposa comece economizando. Ele não precisa economizar, ele pode gastar dinheiro com lanche na rua, dinheiro com um jogo de videogame, mas ele quer ver as coisas acontecendo primeiro em quem está ao lado dele, e não em nós. Então esse é o princípio. Então Jesus ele está nos ensinando não a julgar, mas a ajudar o próximo. Quem me ouve, diga amém. Então ele diz: não julgueis, porque senão você será julgado. Então o que ele está querendo dizer? Ele está ensinando você não de fato a julgar, mas você a ajudar. Porque só quando eu reconheço a minha condição de pecador, eu vou conseguir ajudar o meu irmão a não enviá-lo para o inferno por causa do seu erro. Mas porque eu errei e recebi essa misericórdia de Deus, eu vou falar: irmão, tem um cisco no seu olho, mas fica tranquilo,
porque antes de ver o cisco no teu olho, tinha uma trave desse tamanho no meu, e foi difícil para Jesus me curar, foi difícil para Ele limpar esse pecado, foi difícil para eu me convencer disso, mas graças a Deus Ele me curou, Ele me renovou, Ele me restaurou, e tem esperança para a tua vida. Fica tranquilo, o inferno não é para você não, porque se fosse, eu tinha chegado primeiro lá. Ah, meu Deus. Seria tão bom se a gente conseguisse pregar assim, olha, vamos pregar do inferno, como se nós que estamos pregando sobre o inferno tivesse com um pé quase lá. Seria diferente a pregação, sim ou não, irmão? Então olha para quem está do seu lado e diga assim: tem esperança para nós. E não podemos julgar precipitadamente. Essa é a questão. Sobre os filhos de Deus existe o julgamento das nações. Nós vamos julgar as nações juntamente com Cristo. Isso é uma promessa, que nós iremos julgar as nações com Cristo. Só que nós não podemos julgar as pessoas precipitadamente. Diga assim: eu não posso julgar precipitadamente. Diga: eu não posso julgar precipitadamente. Porque quando eu julgo errado, e eu quero aqui falar para você sobre o aspecto de um julgamento errado, João Paulo. Israel, quando a gente julga alguém de maneira errada, bispo, como eu sei que eu estou julgando alguém de maneira errada? A primeira característica: você julga errado quando você julga alguém sem misericórdia e amor. Olha o que o texto diz, versículo 1 e 2: não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem será usada para medir vocês. Ele está dizendo: o tamanho da trena que você usar para medir as pessoas, ela vai ser usada contra você. Jesus, ele ensinou que o teor do juízo que eu tiver para julgar as pessoas vai ser usado contra mim. Então ele está usando aqui o princípio do bumerangue. A força que eu lançar o bumerangue para acertar a pessoa que eu quero julgar, ele vai voltar com a mesma força contra mim. Até por isso que diz em Tiago capítulo 2 versículo 12: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Ou seja, eu preciso prestar muita atenção quando eu for emprestar os meus dedos para os teclados do telefone, do computador, do tablet, aonde eu vou destilar o meu veneno na internet. Por quê? Porque da mesma maneira que eu jogar o bumerangue para bater em alguém, para criticar, para julgar, pode ter certeza que uma hora esse bumerangue vai voltar. Então ele está dizendo o seguinte: olha, à medida que você julgar, você vai ser julgado. Então tenha cuidado. Gálatas capítulo 6 versículo 7, ele vai dizer: não se deixem enganar, de Deus ninguém zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então não tem como eu plantar rigor em julgar alguém e colher misericórdia quando eu erro, porque é justamente isso hoje que a nossa geração ela quer. Se você vê, irmão, as pessoas elas estão prontas a condenar, elas estão prontas a dar um decreto, elas estão prontas a dar um julgamento, a um juízo. Só que quando a falha é com elas mesmas, você já parou para perceber? Posso falar isso aqui? Aqui não acontece isso, em outras igrejas, amém? Se alguém está falando da gente, estão fazendo fofoca com o meu nome, mas quando eu falo de alguém, não, eu estou fazendo um comentário construtivo, bispo. Quem já passou por isso? Quando eu falo de alguém, não, olha, eu estou fazendo um comentário aqui construtivo, que é para a gente poder, sabe, bispo, é porque tal pessoa, mas quando estão falando de mim, então a gente tem muito esse julgamento. Não, se é comigo, é uma coisa, agora se é com alguém, o julgamento ele é pesado. Quando a gente considerar o nosso julgamento com os outros, a gente deve julgar os outros da maneira que a gente quer ser julgado. Minha sogra tem um ditado que diz: quem não quer passar vergonha não faz vergonha. Jesus ele diz: cuidado, porque a maneira que você julgar, você vai ser julgado. Então o que eu aprendo aqui?
eu preciso agir de misericórdia, porque quando eu errar, eu quero que tenham misericórdia comigo, sim ou não? Quando eu errar, eu quero que tenham paciência comigo, então eu preciso ser paciente. Então, o meu primeiro erro ao julgar é quando eu quero julgar algo sem misericórdia e amor. Até porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tem coisas que para você é inconcebível. Tem coisas para você que é inconcebível. Você diz assim: eu não consigo acreditar como uma pessoa poderia ter capacidade de fazer isso. Olha para mim, redobre sua atenção. Jesus não manda eu e você perdoar quem não está errado. Ele manda eu e você perdoar quem está errado. Por exemplo, um homem que assaltou e tirou a vida de um pai de família, está sobre as suas mãos, sobre as minhas mãos o julgamento? Não. Existe uma promotoria, existe um juiz, existe uma defensoria pública no nosso país, e existem as leis divinas e espirituais. Sobre nós não está o direito de julgar. Sobre nós está o direito o quê? De ter misericórdia, de ter amor. Olha, bispo, mas o cara é um facínoras, o cara é um assassino. Ele fez, ele machucou, ele matou, ele estuprou. O Senhor fala isso até não ser alguém da tua família. Irmão, o perdão ele é muito bonito, até a gente ter que fazer o uso dele. Mas é para isso que Deus nos chamou, para ter misericórdia. Diga, misericórdia. Então eu julgo de maneira precipitada e errada quando eu julgo sem misericórdia, sem amor. Quando eu quero julgar pela espada da justiça e não pela espada da misericórdia. Eu julgo mal quando eu julgo sem autoexame. Jesus ele está falando o seguinte: olha, você pode julgar. Diga assim: eu posso julgar o próximo. Não, diga mais forte, diga: eu posso julgar o próximo. Mas o primeiro, eu devo julgá-lo com misericórdia e amor. Se eu fizer um julgamento sem misericórdia e amor, eu estou fazendo isso de maneira errada. Segundo, para que eu possa julgar alguém, eu posso julgar, mas eu julgo mal quando eu julgo sem autoexame. Porque antes de eu querer fazer uma leitura, olhar para a vida da Cláudia e detalhar as áreas da vida dela onde está errado, eu primeiro preciso me analisar. Jesus ele diz isso: se analise. Versículo 3: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu olho? Jesus está fazendo uma indagação. Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, eu sei que na vida do teu irmão tem coisa errada para ser consertado, mas calma aí, como que você está reparando em um defeito na vida dele se você não está percebendo na sua? Ele diz: como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Então Jesus ele comparou o homem que não analisou a ele mesmo, ignorando a trave no seu próprio olho, ao tentar remover o argueiro no olho do seu irmão. Então por que ele está dizendo que eu erro quando eu julgo sem uma autoanálise? Porque é perceptível a facilidade que nós temos em perceber a falha dos outros. É perceptível quando você convive com alguém, o relacionamento não dá certo. A maioria das pessoas que me procuram diz assim: bispo, para mim não dá mais. Quando a esposa chega para sentar para reclamar do marido, quando o marido chega para reclamar da esposa, quando o funcionário chega para reclamar da empresa, ele vai fazer uma lista detalhada de insatisfações que ele tem com uma pessoa oposta. Raramente, talvez dificilmente exista alguém, Silvia, que vai sentar para dizer: bispo, olha, está tudo dando errado em casa, eu preciso mudar, você pode me ajudar a dizer aonde eu tenho que melhorar? A gente tem uma facilidade em enxergar a falha dos outros do que ver a nossa própria. Eu posso falar isso aqui, sim ou não? Às vezes o erro escancarado do irmão, sabe o que ele faz, Silvia, com a nossa vida? Ele esconde as nossas falhas. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado têm falhas tão acentuadas, Alex, que elas fazem esconder bem a nossa. E aí é quando a gente se aproveita o gancho para poder dizer: tá vendo, ó, fulano, tá vendo, Beltrano, tá vendo? Sendo sincero com você mesmo, irmão, sendo sincero com você mesmo, como que está a tua vida hoje?
fosse para analisar o teu relacionamento dentro de casa, seu relacionamento matrimonial, com os amigos, será que você hoje não está dentro desse contexto de pessoas que, às vezes por conviver com pessoas que têm defeitos tão gritantes, eu entendo que é difícil conviver com pessoas que são difíceis, com pessoas imaturas, com pessoas que têm pecados acentuados, mas a questão aqui é o seguinte: olha, como que está a minha vida, como estão minhas próprias falhas? Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Dá para você abrir aqui, Peter, para mim, filho? Não sei se é possível. 2 Coríntios 13, 5. Eu quero ler com vocês esse texto, porque isso aqui é muito poderoso, irmão. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a fé, provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então o que ele está querendo dizer aqui? O exercício de autoanálise. Examine-se você mesmo para saber se você está na fé, antes de você querer cuidar da vida de alguém, antes de você querer dizer do teu marido, antes de você querer dizer da sua esposa, antes de você querer dizer do obreiro, antes de você querer dizer do músico, antes de você querer apontar qualquer pessoa dentro da igreja, antes de você querer, faça uma análise você mesmo, uma introspecção você mesmo. Analise se você está na fé, analise se você tem buscado a Deus, analise se você está com a vida em ordem para poder dirigir um julgamento de juízo para alguém. Gálatas capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer: irmãos, abre para mim, Peter, por gentileza também. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Diga comigo: se alguém for surpreendido em pecado, pode ser melhor, se alguém for surpreendido em pecado, se eu for espiritual, eu vou restaurar com mansidão. Se eu for carnal, eu vou mandar para o inferno. Tem gente que diz assim: bispo, eu não ia aguentar estar no seu lugar, o senhor tem hora que o senhor não é pai, o senhor não é pastor, o senhor faz papel de trouxa. A Bíblia me manda, pastora Cláudia, que aquele que pecar comigo eu devo perdoar quanto? 70? A Bíblia diz que eu devo perdoar 70 vezes 7, tirar a trave do meu olho ao invés do cisco do meu irmão. Ela diz que eu devo me examinar, e ela diz que se alguém for pego num erro, eu devo restaurar com mansidão. Eu não vejo em nenhum momento Deus colocando um cetro de justiça na minha mão para julgar. Aí olha o que diz o versículo: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Por quê? Porque naquilo que eu estou condenando você, pastora Cláudia, pode ser que amanhã eu seja tentado e caia no mesmo erro. Pode ser que aquele pecado que hoje eu estou condenando, amanhã eu esteja praticando. Diga misericórdia. Então olha o que ele diz: vamos fazer uma autoanálise, vamos olhar para a nossa vida primeiro. Examine-se, e se alguém for surpreendido no erro, você quer enxergar um nível de espiritualidade de alguém? Irmão, se você soubesse quanto problema que a gente já teve dentro dessa igreja, e aqui diz que a gente deve restaurar com mansidão. Eu não devo me apressar em julgar o pecado do meu irmão. Posso falar isso aqui? Você já pensou se todo erro que você cometesse, irmão, você tivesse que ser levado igual a mulher foi pega em adultério? Se todo pecado que a gente cometesse, Cláudia, a gente tivesse que ser levado ao pastor da igreja e ao conselho de presbíteros e pastores. Ah, irmão, nós estávamos tudo frito. Vai ter coisa que vai acontecer na sua intimidade, na sua casa, filho, lá no grupo que você convive, na tua liderança, com alguém que você lidera, com alguém que você é amigo.
A pessoa errou, a pessoa falhou, bispo, eu pequei, bispo, eu falhei, eu não devia ter feito, eu fiz. Sabe o que a Bíblia está orientando? Que você deve restaurar essa pessoa com amor, com mansidão. O que a gente mais vê hoje, Sandra, sabe o que é? É você ligar para um amigo e falar assim: cara, pequei, cara, falhei, cara, aconteceu tal coisa, fraquejei, poxa, estou chateado porque aconteceu isso, isso e aquilo. Sabe o que acontece? No outro dia o teu nome está no Facebook, o teu nome está no jornal, o teu nome está exposto, você é exposto ao ridículo. As pessoas já não têm mais discrição para resolver as coisas. E aí Jesus vai insistir: por que você quer tirar o cisco no olho do teu irmão, sendo que você está com uma trave? Antes de julgar alguém, eu devo examinar a mim mesmo. Diga assim: eu devo fazer uma autoanálise. Eu preciso olhar para a minha vida. Às vezes a gente se levanta rápido para poder dizer assim: nossa, mas o fulano é desse jeito, fulano é daquele jeito. Posso contar um segredo para você que você não sabia? Posso contar, Cláudio, um segredo? Esse segredo aqui é só seu. Pamela, esse segredo aqui é só seu. Sandra, esse segredo aqui é só seu. Silvia, esse segredo aqui é só seu. Você não é tão legal quanto você pensa que você é. Tem pessoa que se irrita com o seu jeito de falar. Você não está com essa bola toda? Às vezes a gente pensa que muitas vezes todo mundo que está do nosso lado, nossa, é difícil conviver. Quem aqui tem uma pessoa que você acha que é difícil conviver com ela? Posso te contar um segredo? Alguém acha difícil conviver com você também. Os irmãos do Glória a Deus chegaram no culto aí? Os irmãos do Aleluia estão aí? Os irmãos do Fala a Deus aí chegaram no culto? Na mesma medida que tem alguém, Alexandro, difícil de eu relacionar, alguém que eu aturo, tem alguém te aturando. Tem alguém me aturando. Tem alguém olhando e falando assim: cara, que difícil conviver com a Pamela, que menina chata. Ao mesmo tempo que a Pamela deve estar num lugar falando assim: nossa, eu me esforço em Deus para conviver com tal pessoa. Por isso que Jesus vai dizer: cuidado com a medida que você usa para julgar, porque você também vai ser julgado. Você conhece pessoas que dizem assim: não, eu sou verdadeiro, eu sou transparente. Só que na verdade aquilo é uma arma de autodefesa. Não é aquela, porque a verdade não é você falar tudo que vem na telha. Se você é esse tipo de pessoa, eu vou te dar uma notícia: você não é verdadeiro, você é cítrico. E tudo que é cítrico fere, machuca, deixa cicatriz. Então ser verdadeiro, porque uma coisa é você falar as suas verdades e outra coisa é a verdade. Uma coisa é eu querer ter uma conversa com você, pastora Cláudia, e descarregar em você as minhas verdades. Outra coisa é eu falar a verdade. Então geralmente esse tipo de pessoa não analisa a si mesmo. Quando você olha para alguém, irmão, eu fui muito assim na minha juventude, sempre me comuniquei bem, falei, eu sempre carregava isso comigo. Não, eu sou verdadeiro. Eu ia numa entrevista de emprego, diga aí um defeito que você tem, eu digo assim: eu sou muito verdadeiro. Irmão, eu sou verdadeiro demais, eu sou tão verdadeiro que eu chego a ofender as pessoas. Se eu tenho maturidade, se eu julgo com amor e misericórdia, se eu examino a mim mesmo, eu não vou falar de maneira que eu fira as pessoas. Eu vou examinar a mim mesmo, eu vou falar: poxa, fulano é difícil de conviver, mas eu também não sou flor que se cheire. Você conhece alguém que peca por falar demais? Quem conhece alguém assim? Bispo, essa pessoa aqui, sangue de Jesus tem poder, fala demais. Quem conhece alguém assim? Só acaba se expondo. Mas eu também conheço pessoas que pecam por se omitir, não falar nada. Você conhece alguém assim também? Então é uma via de mão dupla. Por isso que Jesus está dizendo assim: não julgue, porque você também não vai ser julgado. Procure compreender, procure julgar com amor, com misericórdia. Faça uma autoanálise. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olhe para mim. Eu tenho uma dificuldade. Eu quero usar o meu exemplo aqui para ministrar teu coração, amém? Qual é a minha dificuldade? Eu sou impaciente com pessoa lerda. E quando eu falo a pessoa lerda, eu me refiro a
uma conversa demorada, porque tem pessoas que elas são mais lentas, são pessoas mais devagar. Por exemplo, irmão, posso falar isso aqui? Se colocar eu e o pastor Diego, irmão, para ir daqui para o centro, dirigindo os dois no mesmo carro, eu vou ter problema, irmão. Eu vou ter problema. Eu vou ficar dentro do meu carro lá. Não, o pastor Diego não é crente não, acelera esse negócio, vamos embora. Porque o pastor Diego, ele é tranquilo, diga comigo, tranquilo. Ele consegue ir daqui para o centro de São Paulo tranquilamente a 50, 60 por hora, pastor? Tranquilamente. Tranquilamente. Irmão, eu não consigo ir daqui para minha casa a 40 por hora, 50 por hora. Não é que eu saio igual um doido dirigindo. Que eu quero que você entenda, preste atenção. Julgar e ser julgado. Eu sou mais ativo, eu sou mais dinâmico. A prova disso é que quando eu pego o microfone, Deus usa a minha vida para pregar para você da maneira que Deus me usa. Quando o pastor Diego pega o microfone para pregar aqui também do jeito dele, Deus usa a vida dele. Então, se eu pegar o carro para poder ir daqui, eu vou ir passando mal. Eu vou falando assim, não é possível. Está com o freio de mão puxado. Pastor Diego, ele está querendo me irritar. Não, pastor Diego, não, é difícil conviver com esse cara. Por que ele está dirigindo assim? Ao ponto que ele pode estar lá atrás também falando assim, olha que irresponsável, olha como é que o bispo está dirigindo. Para que dirigir rápido desse jeito? Ele está com pressa, parece que vai morrer, parece que vai bater o carro. Sim ou não, irmão? Então, a medida que eu estou usando para julgar, Jesus está dizendo, ela vai ser usada contra você. Não é fácil conviver com você também, irmão. Talvez você seja esperto demais. E talvez você seja indelicado com as pessoas que são mais devagar. Quem está entendendo isso? E se eu aprender isso, eu vou ser bem sucedido. Eu preciso tirar a trave do meu olho. Bispo, quando eu julgo de maneira precipitada, errada? Quando eu julgo sem autodisciplina. E eu encerro aqui. Quando eu julgo sem autodisciplina. Versículo 5 do texto que a gente leu. Ele vai dizer, hipócrita. Diga assim, hipócrita. Pode ser melhor, hipócrita. Tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Posso falar isso aqui? Jesus ele está ensinando que a pessoa que deixa de corrigir primeiro o seu erro para falar de alguém é um hipócrita. É aquele tipo de pessoa, pastora, que quer chegar na tua casa, te ensinar como lava a louça, como arruma a tua despensa e dobra o cobertor, sendo que ele nem arrumou a cama. Jesus está dizendo o seguinte, aquele que deixa de corrigir primeiro as suas falhas é chamado de hipócrita ou dissimulador. O que a gente conhece hoje, contextualizando como moralista. Quem é o moralista? O moralista é aquele que quer dar sermão em todo mundo, fala muito bem daquilo que faz muito mal. Diga, eita meu Deus. Você conhece alguém assim? Que fala muito bem daquilo que faz muito mal? Tem mulheres que são moralistas dentro de casa, tem homens que são dissimuladores dentro de casa, que são hipócritas. Dentro de casa, quantas vezes a gente vê casos aonde se transfere a responsabilidade para o marido, se transfere a responsabilidade para o filho. É mais ou menos como aquele pai que diz para o filho assim, ó, você tem que ajudar a sua mãe, mas o filho nunca viu o pai tirar um copo da mesa. E a gente vai vivendo, as pessoas vivendo assim. Quantas vezes, querido, a crise de um casal, o problema de um relacionamento é a crise financeira. Aí a mulher, bispo, as coisas não prosperam porque o meu marido gasta, mas ela não pode ver uma promoção de Itapoé que ela vai lá e compra escondida. No íntimo, ela sabe que ela está errada, sim ou não, irmão? Não pode ver uma promoçãozinha do Boticário lá, uma maquiagem baratinha. No íntimo, ela sabe que ela não está contribuindo para aquele propósito. E é a pessoa hipócrita. É aquela pessoa que quer corrigir todo mundo, mas ela não começa por ela mesma.
Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Aonde você for, você vai ter problema, você vai ter trabalho se você for uma pessoa dissimulada. Quer ter resultado na sua vida? Na igreja que você congrega, na empresa que você trabalha, dentro do teu lar, quando você olhar e dizer assim, ó, alguma coisa tem que mudar, você tem que começar entendendo que tem que mudar a partir de você mesmo, começar a mudança por você. Quando esse texto bater no seu coração, essa pregação em nome de Jesus tem que impregnar no teu coração, e você olhar e dizer assim, cara, tem muita coisa errada acontecendo. Diga assim, eu não vou ser um dissimulador, porque tem que começar por mim mesmo. Eu tenho que fazer uma autoanálise, eu tenho que fazer uma autocorreção. Eu não tenho que procurar mudar as coisas ao meu redor começando pelo próximo, tem que ser por mim. Amém? Abre para mim, Peter, por gentileza, Romanos capítulo 2, versículo 21. E eu encerro aqui. Eu vou ler mais esse versículo e um outro versículo em Tiago 1, 22. Eu encerro aqui, irmão. Nós não podemos ser hipócritas. Aquilo que eu quero corrigir nos outros tem que estar em dia em mim. Por isso que eu digo para você, não aceite crítica construtiva de quem não está construindo nada. É a mesma coisa alguém querer falar de filhos para a Nath, mas nunca criou um filho. Não tem moral. É a mesma coisa, pastor, por que eu oriento as pessoas aqui? Não deixa ninguém pôr a mão na tua cabeça. Você não sabe como é que está a vida. Ei, a cabeça, querido, é o lugar onde você recebe transferência. Quando você é ungido, você toca na sua cabeça. Quando vão orar por você, toca. Aquilo que está sobre a vida de quem está transferindo sobre você, vai sobre a sua vida. Então eu preciso entender que eu tenho que ter moral para poder falar, irmão. Pode ser a pessoa que for hoje, irmão, pode ter 80 anos. Eu vou respeitar pela idade, pelos cabelos brancos, mas olha, quer falar alguma coisa na minha vida, tem que ter moral. Às vezes chega pessoas querendo corrigir tua vida toda. Quantas vezes já chegou gente aqui falando assim, pastor, bispo, compra as cadeiras porque Deus me deu uma visão que essa igreja aqui vai arrebentar, vai crescer, como se não estivesse dando certo. Ó, bispo, vai ser isso, vai ser aquilo, Deus já me deu a revelação, eu vou vir para te ajudar. Ou seja, a pessoa quer corrigir a casa dos outros com caderno de desordem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando as coisas vão começar a dar certo? Quando você entender esse critério. Ei, a pessoa quer falar no teu casamento, para de ficar dando ouvido para quem é solteiro, dando pitaco no teu relacionamento, na tua vida amorosa, na tua vida conjugal. A pessoa tem que ter moral para falar na tua vida. Irmão, você está ouvindo o conselho financeiro de quem está devendo no Itaú, está devendo no Santander. Para com esse negócio, meu irmão. A pessoa tem que ser um exemplo. E por isso que muitas vezes você fala assim, bispo, você é duro para falar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, começa a analisar como é que está a vida do teu pastor, como é que está o casamento, como é que está o ministério. Tem que ter moral para falar, irmão. A pessoa tem que olhar para a vida dela antes de querer dar o pitaco. A vida dela tem que estar ok, diga aleluia. O problema muitas vezes é esse, a gente quer, sabe, olha o que diz Romanos 2, 21. Então você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Nós temos que tomar cuidado. Nós que estamos aqui em cima temos que tomar cuidado, porque estamos sendo analisados. Olha o que Paulo vai dizer. Você que ensina os outros, não está ensinando a você mesmo? Você que prega contra o furto, você furta? Você que detesta o ídolo, rouba os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que fala muito bem aquilo que pratica muito mal. Irmão, você conhece algum crente que o nome de Deus é escarnecido por causa dele? Nós estávamos numa situação ontem na igreja aqui. Nós fomos lesados, a igreja foi lesada. Eu estava com os meninos e falou, bispo, faz dessa maneira, o senhor não vai estar lesando ninguém, olha, faz dessa maneira. E o temor, o zelo dentro do meu coração e falar assim, eu não posso escarnecer o nome do Senhor, eu não posso permitir que em algum momento alguém fale mal dos Deus que eu sirvo por causa de uma conduta inadequada minha. Eu sei que eu vou errar em várias eras, eu vou errar em várias ocasiões, mas agora um erro premeditado eu não posso permitir. E nós precisamos entender isso, calma aí. Eu estou ensinando coisas aos outros que eu mesmo estou ensinando para mim. Eu preciso ter essa autoanálise. Amém, irmão?
E para encerrar, o último versículo, Tiago 1:22, ele diz: seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a você mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se olha no espelho, depois de olhar para si, logo se esquece da aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Antes de eu querer, William, julgar, antes de eu querer colocar o pitaco no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida, eu preciso olhar para a minha vida e falar assim: calma aí, está no mínimo organizado? Posso te dar um conselho, querido? Não aceite crítica construtiva de quem não está construindo nada. Ei, posso falar uma coisa para você? Eu vou falar isso aqui. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para dar para você. Faça uma análise. Tem pastor? Tem pastor? Tem vida de fidelidade com a igreja que congrega? Deus é na vida da pessoa? Eu quero te dar uma palavra de Deus. Posso te falar uma coisa? Como é que está o casamento? A pessoa está devendo no bairro para todo mundo? Olha, eu quero te falar algo aqui do Espírito Santo. Ei! A pessoa quer ensinar aquilo que na vida dela não tem nada. Eu preciso analisar os frutos. Diga comigo, os frutos. Os frutos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vê alguém que vive bem no casamento, eu vou dizer para você aqui, até me arriscar a dizer, essa pessoa não precisa nem estar dentro da igreja, mas você olhou, está 10 anos casado, 15 anos casado, 20 anos casado. Todo casamento passa por problema, amém? Se você olhar para uma pessoa, 15 anos, nunca tive uma briga com meu marido, foge, irmão. Todo casamento passa por problema. Agora, tem que ter moral. Aí você ouve. A pessoa vai falar: pô, você está endividado, como é que você está gastando seu dinheiro? Pô, a pessoa, pelo menos está com um carro ok, a casa, as contas estão em dia. Não precisa nem ser um carro próprio, quitado, nem uma casa, pode estar morando de aluguel, mas está tudo em dia, paga tudo certinho, é uma pessoa organizada, está tudo bonitinho. Eu vou ouvir. Agora, para nós é esse o conceito. Eu não posso querer lá corrigir a vida dos outros se a minha não está em ordem. O que eu devo fazer? Agir com misericórdia. Diga misericórdia. Antes de julgar os defeitos dos outros, eu preciso ver as minhas próprias falhas. Então, resumindo, irmão, essa manhã, diga comigo, essa manhã é tempo de colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem. Eu devo ter cuidado para não julgar indevidamente. Preciso colocar a casa em ordem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu preciso colocar a casa em ordem. A gente é precipitado, rápido no julgar, rápido no falar. Sabe, querido, eu queria fazer um pedido a você. Abre o teu coração para o Espírito Santo. Não deixa essa palavra ferir você. Essa palavra, ela pelo contrário, não é para te ferir, ela é para te dar vida, para que você caminhe em espiritualidade madura, para que você caminhe com uma espiritualidade sadia, para que você entenda, querido, que você não é a quarta pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e você dentro daquela casa, você dentro da empresa. Não, antes de você querer emitir julgamento sobre alguém, analise a tua vida, coloque a casa em ordem, veja se está tudo bonitinho, e se tiver tudo bonitinho, você vai agir com misericórdia, você vai agir com amor, você não vai sentenciar ninguém ao inferno, você vai ter palavra de vida, a palavra de vida eterna, você vai poder dizer aquilo que diz em João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã. Feche os seus olhos para falar com Deus. Fale com o Senhor.